Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o país. Você acompanha aqui as informações nesse dia 24 de agosto. Você está nos acompanhando pelas parabólicas em todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, também pelo portal sba1.com, também pela Claro TV, NET, agora fundidas as duas na mesma situação, está nos acompanhando também no Brasil e no Paraguai. Você acompanha o sinal aqui do Agricultura BR, acompanha daqui a pouco, a equipe está colocando aí no Facebook, daqui a pouco você tem o sinal também pelas mídias sociais e sinal aberto pela TV Imaculada Conceição em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. E olha, eu começo essa edição do Agricultura BR falando sobre carnes. Vou falar sobre carne suína e também carne bovina em relação ao que os chineses importaram. E olha, a importação chinesa durante o mês de julho chegou a 430 mil toneladas. É um volume extremamente alto nas compras de carne suína feitas pela China. Superou, inclusive, o mês de junho, que até então era o melhor mês em relação às compras mensais de carne suína, 400 mil toneladas. Com isso, o acumulado de janeiro a julho entre o que os chineses compraram já passa do dobro do que foi comprado no mesmo período do ano passado. É o que eu vou mostrar agora em gráfico para você que está nos acompanhando em todo o Brasil. Veja primeiramente, daqui a pouco eu vou falar de carne bovina também, mas primeiramente as importações chinesas de carne suína. Veja só que nós trazemos aqui a carne suína em relação ao que os chineses compraram. Mês de junho, 400 mil toneladas, foi o melhor mês até então. Julho, 430 mil toneladas, esse foi o volume recorde para o período. Aí aqui a nossa equipe colocou os acumulados de janeiro a julho de 2020 com 2.560.000 toneladas. É muita carne suína que foi comprada pelos chineses. De janeiro a julho de 2019, 1.080.000 toneladas, 2.560.000 toneladas de carne suína é muita carne. É muita carne também bovina que foi comprado pelos chineses durante o mês de julho. Você acompanha conosco aqui o que aconteceu no último mês em relação às importações chinesas. Você vê aqui um volume é muito grande, o volume de 210 mil toneladas que foram importadas pela China junto aos mais variados fornecedores. Esses números foram divulgados neste último domingo, de acordo com o Departamento de Alfândega chinês. De janeiro a julho, os chineses já compraram 1.200.000 toneladas. Carne bovina é uma carne bem mais cara que a suína, é uma carne também mais complexa em termos de produção, por isso também é mais cara. 1.200.000 toneladas é muita carne que foi adquirida pelos chineses. Sobre soja agora, vamos saber como é que vem o mercado da soja no estado do Mato Grosso. Eu vou começar trazendo aqui mercado físico. Soja segue a sua elevação, movimentação de alta. Nós temos aqui soja em Sorriso, no estado do Mato Grosso, no dia 24 de julho a R$ 103,00 a saca de 60 quilos. No dia 31 do último mês, encerrava o mês a R$ 104,50. No dia 6 de agosto, R$ 111,00. Dia 12, R$ 114,00. Dia 19, R$ 118,00 por saca, no dia 24, agora, nesta segunda-feira, R$ 122,00 a saca de 60 quilos. A movimentação de alta com a soja continua em elevação, é o que nós vamos trazendo aqui para você. Eu vou aproveitar esses dados aqui que mostram essa realidade brasileira, nessa realidade brasileira de linha de alta. Isso acompanha a demanda, acompanha também a raridade do produto no país e o dólar mais alto. Hoje,
praticamente 100% desatrelado do mercado norte-americano. É por isso que agora há uma proposta que pode vir a entrar em vigor já no mês de setembro, de um contrato de soja de mercado futuro em Chicago, mas atrelado à realidade do Brasil. Nós perguntamos para a consultora de agronegócios Andréa Cordeiro o seu entendimento a respeito desse novo contrato e ela nos respondeu. Oi, tudo bem? A decisão da CME em listar um novo contrato de soja que reflete a realidade de preços praticados aqui no Brasil faz parte de uma decisão estratégica muito importante desse que é o maior mercado de derivativos do mundo. Eles querem acompanhar cada vez mais mercados crescentes e representativos como o Brasil. Esse contrato vem justamente num momento em que o Brasil se consolidou como o maior produtor e exportador mundial de oleaginosa. Embora a Bolsa de Chicago, que faz parte da CME Group, já tenha um contrato de soja, que é o contrato clássico, que parametriza preços mundialmente, o Brasil passa por algumas janelas de mercado e apresenta algumas particularidades que nem sempre são processadas na Bolsa. O grupo visualizou um nicho importante para gerar negócios. Vale sempre destacar que o papel da Bolsa é oferecer ferramentas de proteção. E um contrato com características brasileiras, esse contrato pode ser a porta de entrada para muitos players que buscam não apenas o hedge, a proteção aqui no Brasil, mas também deva atrair a arbitragem de mercados. Recentemente você já deve ter se feito essa pergunta. Nossa, a quebra no Rio Grande do Sul de soja esse ano, nessa temporada, foi tão expressiva e os preços na Bolsa de Chicago sequer contextualizaram essa quebra. E é bem isso, em muitos momentos o contrato clássico acaba não processando situações regionais. É bem assim que o novo contrato da soja sul-americana pretende. Ele pretende retratar com maior clareza, dinamismo e representatividade o mercado sul-americano, começando aqui no Brasil. Em parceria com a B3, esse novo contrato vai ter uma nomenclatura chamada SAS, South American Soybeans, e será listado já a partir agora de setembro, no dia 21, e vai ter referência os negócios praticados no Porto de Santos e referenciado pelo índice Platts. Cada contrato vai ter 136 toneladas métricas, vai ter liquidação financeira, ou seja, não terá entrega física e a variação mínima será de 20 centavos de dólar por tonelada métrica. Meses de vencimento serão janeiro, fevereiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro. E simultaneamente serão trabalhados 11 vencimentos, ou seja, quando a B3 abrir os livros, ela vai lançar de novembro de 2020 a março de 2022. Bom, é isso. Eu tentei de uma forma bem resumida explicar um pouquinho sobre esse novo contrato e termino aqui a minha participação acreditando que nos próximos meses teremos grandes desafios para trazer liquidez a esse novo mercado que se abre. Mas certamente, que sem dúvida, que se esse mercado for bem trabalhado, ele será um momento importante para o agronegócio brasileiro. Quem sabe, a partir desse início desse novo contrato, tenhamos um processo de um divisor de águas na comercialização da soja brasileira. Ok? Um bom dia, uma boa semana para vocês e até mais. Tá aí a Andréa Cordeiro falando a respeito desse novo contrato de soja, atrelando aqui o mercado brasileiro, um cenário diferente, porque o Brasil vive, de fato, situações que são totalmente distintas quando falamos a respeito das negociações e posicionamento em relação à soja norte-americana negociada em Chicago. Assim como a Argentina também e Paraguai são realidades hoje totalmente diferentes da norte-americana. Por falar em norte-americana, eu vou mostrar como é que está a soja em Chicago agora. Nós vamos mostrar as posições de curto prazo. Vem aqui na estabilidade, posição de setembro a $9 o bushel, novembro $9,05 o bushel, janeiro $9,12 mais 2, março $9,14 mais 4 por bushel. Essas são as posições com soja na Bolsa de Chicago. O Pulga já está nos acompanhando, ouviu a Andréa comentando a respeito desse contrato de soja
novo, né? A gente até falava na semana passada a respeito dele. Antes eu vou mostrar como é que está o dólar, porque o dólar vem influenciado hoje por uma situação de uma expectativa para tratamento de Covid-19, que acaba trazendo os valores um pouco menos tensos. Estava até em queda agora há pouco, agora o dólar comercial vem na estabilidade. Um viés de queda aqui de 0,04%, mas é estável a R$ 5,60 mais 4 para a moeda norte-americana. Olha, tem informação nova de mercado financeiro também. Hoje nós tivemos pesquisa Focus mostrando que o mercado enxerga a Selic em 2021 a 3%. Tem o dólar nessa situação aqui, expectativas com a Covid-19. Quem fala sobre todos esses temas, inclusive a respeito dessa questão do contrato de mercado futuro, aí colocando B3, colocando Chicago também, é Walter Pulga Júnior. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. A você, boa tarde a todos. Fabiano, nós tivemos na sexta-feira uma disparada no dólar. Vamos lembrar que na sexta-feira o dólar chegou a passar de R$ 5,63 em alguns momentos, subiu quase 1,5%, né? Na mínima, ficou na faixa de 5,55, isso na sexta-feira. E nesta segunda-feira, esperávamos que o dólar fosse ter um leve recuo, era uma tendência natural, e logo pela manhã foi o que ocorreu. O dólar, que terminou na sexta a 5,60, caiu para 5,56, 5,56, pouquinho acima disso, logo pela manhã. Mas em seguida voltou a trajetória de alta de novo. Agora tem queda de 0,04%. Mas o dólar resiste à faixa de 5,60. Resumindo, nós tivemos o dólar neste mês em alta de 7,44% frente ao real e no ano uma alta de quase 40%. Para ser exato, 39,72% subiu o dólar em média frente ao real. É uma situação que o Banco Central não consegue ainda evitar, que é uma alta acentuada no dólar frente ao real. Há alguma reação lá fora, isso também ocorre frente a outras moedas de países emergentes, mas o que pesa aqui é o tal ajuste fiscal, vamos dizer assim, né? Como o governo pretende equilibrar as contas sem ultrapassar o teto de gastos permitido por lei. Há muita discussão sobre isso e muito receio de que esse teto de gastos seja ultrapassado. Por isso o mercado trabalha com essa preocupação. Agora, 5,60 mais 13, como você falava, 0,04% de alta. Agora, de outro lado, o que nós temos é uma movimentação positiva na Bolsa, né? Tudo que ocorre fora do Brasil favorece hoje a nossa Bolsa. A nossa Bolsa sobe 0,39%, tendo como referência o Ibovespa, o índice Ibovespa, 101.917 pontos. Chegou a passar hoje de 102.500 pontos, ou seja, operou em alguns momentos com alta mais acentuada, mas agora sobe 0,39%. Por que a nossa Bolsa tem movimento de alta e acompanha o exterior? Porque no Brasil os agentes do mercado financeiro, eles estão na expectativa de um anúncio de medidas do Ministério da Economia para ajudar na recuperação da economia brasileira, né? Previsto para amanhã. Portanto, há uma visão positiva e se isso de fato ocorrer, como o mercado espera, e quando eu falo mercado, eu falo quem opera nesse mercado, se o governo anunciar facilidades para a recuperação da nossa economia, fica claro que Paulo Guedes continua no governo. E isso traz uma tranquilidade para quem atua no mercado financeiro. Por isso, há uma expectativa de alta na nossa Bolsa hoje, em função do que ocorre lá fora. Há interesse do governo americano em investir na pesquisa que vem sendo feita pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford para acelerar a produção de vacina. Essa é uma notícia que permeia hoje o mercado internacional, por isso nós temos bolsas em alta nos Estados Unidos, bolsas em alta na Europa, não é diferente aqui no Brasil. Aliás, na Ásia também tivemos bolsas em alta nesta madrugada, portanto, há de fato um movimento positivo. É de se esperar que nós tenhamos aí esforços em todos os governos do mundo para que haja uma recuperação mais rápida da economia. Embora muitas dificuldades ainda nós devemos ter pela frente, não só no Brasil, como em outros países também. Equilibrar as contas depois desses gastos monstruosos que todos no mundo tiveram é bem complicado, não é, Fabiano? É esperar para conferir as atitudes amanhã que o governo deve tomar, como liberação de recursos, facilitação de recuperação de crédito de empresas, ou seja,
De olho na informação, porque muita novidade pode ocorrer a partir de amanhã, se confirmado aí esses anúncios do governo para facilitar a recuperação da economia. Eu falo particularmente do governo brasileiro. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior. O dólar continua firme aqui no Brasil, na estabilidade. E temos aí essas informações. Para quem chegou agora, estava aqui conversando com um telespectador que está nos acompanhando em página de mídia social. Olha, o que nós falávamos na abertura do programa era a respeito da China e a importação de carnes. No caso da carne suína, eles importaram durante o mês de julho 430 mil toneladas, chegou ao acumulado de janeiro a julho a 2 milhões e 500 mil toneladas importadas de carne suína pelos chineses. No caso da carne bovina, eles importaram uma quantidade também muito forte de carne bovina, chegou a 180 mil toneladas, no acumulado de janeiro a julho, 1 milhão e 200 mil toneladas, então volumes muito expressivos de carnes. Aí só para conversar aqui com o Jorge, ele que está nos acompanhando aqui pelo Facebook e estava perguntando a respeito dessas importações, os números foram divulgados pelo próprio governo chinês através do seu departamento de alfândegas. Volto a falar de grãos, né? Hoje também já teve Andréa Cordeiro comentando esse possível novo contrato de soja no mercado futuro atrelado na realidade do Brasil, o mercado futuro do Brasil. Então, vamos dar uma olhada em como é que vem soja no mercado, só que lá no porto. Nos portos brasileiros, soja com entrega em setembro, tem portos de Santos e Paranaguá com uma referência aqui de valores a R$ 130 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora. São os valores que nós destacamos aqui no Agricultura BR e que você acompanha diariamente aqui com o apoio dos nossos amigos da Grãos Corretora. E eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos trazer em destaque o mercado da cana-de-açúcar, a participação do professor Marcos Fava Neves daqui a pouco no Agricultura BR. Eu vou para o intervalo e volto já. O Agricultura BR agora traz para você uma entrevista muito interessante que mostra as chamadas dores do agronegócio. Isso falando desde o produtor até a agroindústria brasileira, onde estão os pontos que precisam ser desenvolvidos e, principalmente, dentro das principais culturas trabalhadas no Brasil, aquilo que precisa se desenvolver um pouco mais, de uma melhor estruturação. Quem nos traz as informações é a jornalista Sara Kirchhoff. Edson Fávero Júnior está comigo via Skype, ele que fala aqui de São Paulo também nesse momento, entrevista online. Edson, eu queria saber quantas propriedades que foram mapeadas dentro dessa pesquisa e quais foram os principais pontos que vocês buscaram responder dentro desse estudo realizado no Brasil. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Oi, Sara, muito obrigado pelo convite. Então, essa pesquisa nós mapeamos 500 propriedades rurais por todo o Brasil. E a gente começou fazendo geral e acabou tendo que fazer uma pesquisa muito mais apurada em relação principalmente a acima de 200 hectares, né? Uhum. Então, eram propriedades de diversos tamanhos, diversos segmentos, e aí vimos que o interesse maior foi de 200 hectares, aprofundamos mais nesse tamanho de propriedade, o que acabou trazendo para nós 36% desse público acabaram virando, que responderam, né, que participaram, foram pecuaristas. Certo. Teve um ponto muito interessante que eu vi dentro da pesquisa, que vocês mostram que existe uma preocupação maior por parte da indústria em se aproximar do produtor rural. De que forma que isso foi mapeado e o que vocês perceberam em relação a isso? Ah, legal. A gente, quando idealizou a pesquisa junto com nossos pesquisadores, o nosso projeto inicial era realmente isso, era conflitar quais as preocupações, as dores dos produtores rurais com as necessidades e expectativas da indústria. Então a nossa ideia era conflitar o que um estava querendo com o que o outro estava fazendo. Uhum. Então a gente não só mapeou as 500 propriedades rurais, como mapeamos também 150 profissionais da indústria para saber o que eles queriam e o que eles estavam fazendo em relação às respostas dos produtores. E uma das questões que foi bem destacada foi essa questão da aproximação da indústria com o produtor rural, e até pelo problema da pandemia, houve-se uma quebra, uma ruptura de vendas. E aí a indústria se mostrou muito preocupada em criar, em desenvolver tecnologias e novos modelos comerciais para se aproximar do produtor. Então a própria pandemia também ajudou a impulsionar essa relação?
Com certeza. Uma das perguntas que nós colocamos como principal ali do questionário era se a indústria estava pensando ou preocupada em criar novos modelos de comercialização. E, em sua totalidade, todas estavam preocupadas com novos negócios. Edson, vocês também perguntaram para os produtores o que eles esperam, quais são as expectativas deles em relação aos próximos 12 meses, né, o próximo ano. Qual que foi a principal resposta que vocês ouviram? O produtor, principalmente na área do pecuária, em sua totalidade respondeu que assim, eles querem aumentar a produtividade, querem aumentar de uma forma rápida a produção de gado de corte. E aí nós resolvemos aprofundar um pouco mais essa pesquisa, que é que nós vamos falar daqui a pouquinho aqui, conforme a gente for bater no papo. Já pode falar então que eu quero saber. Legal. Então assim, a gente pegou algumas áreas, principalmente áreas de destaque, principalmente soja e pecuária, dos que responderam, e aprofundamos um pouco mais com dados que nós tínhamos já coletados de mercado e informações gerais. Então ficou claro que esse pecuarista de acima de 200 hectares, principalmente, uma propriedade acima de 200 hectares, ele tem uma chance maior, ele tem uma propensão de tomar o financiamento do governo nos próximos 12 meses. E não só isso, ele está preocupado com as relações com a China e em paralelo ele se mostrou muito ansioso em aumentar a produtividade. Então é bem provável que esse investimento não é para pagar a dívida anterior, que teve essa questão também. Esse financiamento vai servir para investimento para aumentar a produção, e essa produção é bem provável que chegue já nos patamares norte-americanos em questão de confinamento. Então a gente já, até andando em algumas reuniões por aí pelo interior, a gente começou a ver bastante fazendas já modelando para confinamento, que é exatamente para mapear o rastreamento do alimento, para você ter condições de exportar. Então é bem nítido que esse pecuarista está preocupado com uma visão externa, uma visão internacional, e o investimento dele vai ser para aumentar a produtividade por hectare, provavelmente em cima de confinamento. Tá certo, Edson. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e parabéns aí por essa iniciativa e essa pesquisa, né? O agro, às vezes, ele acaba sendo carente desse tipo de levantamento, então é muito bom ter um material assim em mãos. Obrigada mais uma vez e parabéns aí. Legal, obrigado a você, Sara. Obrigado pelo canal do Boi. Tá certo. Com isso a gente fica por aqui. Até mais. E o relatório Canazum, da Única, trouxe na última semana uma melhora de produtividade de 6,3% para a produção de cana-de-açúcar brasileira. A cana-de-açúcar, o setor sucroalcooleiro, tem grandes investimentos, alguns planejamentos muito interessantes, como o RenovaBio. E nós quisemos saber do professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, se esse plano RenovaBio ele é suficiente para o futuro da cana do setor aqui no Brasil. A situação da cana agora, nesse fim de agosto, está bem mais confortável do que no momento principal aí da pandemia, metade de março, né, começo de abril. Selecionei alguns números para trazer para vocês aqui. Nós estamos já com praticamente 60% da safra já processada. A produção de açúcar está quase 50% acima, 6,5 milhões de toneladas a mais. Produção de etanol, consequentemente, caiu 6,6%, quer dizer, 1 bilhão de litros a menos. Então, nós viramos muito para o açúcar, está 11,65 pontos acima. O mix, a produtividade, como você falou, está de 5 a 6% maior. As exportações de açúcar absolutamente surpreendentes. De janeiro a julho foram vendidas quase 15 milhões de toneladas, 60% a mais do que o mesmo período de 2019. Recorde em julho, 3,5 milhões de toneladas, o absurdo que nós estamos exportando, né? Que beleza. O volume de etanol vendido em julho, 2,67 bilhão de litros, 10% menor.
Enfim, os números estão melhores e o RenovaBio é o que nós temos para o futuro do setor, entre outras coisas, importantíssimo. Falamos agora de milho, vou começar já falando sobre milho norte-americano. Houve uma situação entre investidores dos Estados Unidos que fizeram com que se pensasse essa safra norte-americana de milho agora um pouco menor. Vamos saber se isso está surtindo efeito no mercado, se traz alguma melhoria. Traz mesmo, a alta agora é de 0,8%. Os investidores, eles estão acreditando que a safra norte-americana é menor do que estava se vendo antes. Com isso, milho sobe nos Estados Unidos. Posição de setembro vem a $3,29 mais 4 por bushel. Dezembro, $3,42 mais 6. Março, $3,55 o bushel. Maio, $3,62 mais 4 por bushel. São os números que nós trazemos em destaque com o milho negociado nos Estados Unidos. E investidores agora acreditando numa safra norte-americana menor. Agora falamos a respeito dos incêndios no Pantanal. Houve uma situação um pouco melhor neste final de semana, desde quinta-feira, quando as chuvas retornaram ao estado do Mato Grosso do Sul, com um pouco mais de intensidade em parte do estado, no Mato Grosso nem tanto, e por lá, no Pantanal, os incêndios agora continuam, mas agora há uma contenção um pouco melhor. Você vai saber agora, nessa reportagem de Vinícius Souza, como é que foi uma live importante do governo do estado sul-mato-grossense que aconteceu na última semana. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul realizou uma segunda live para atualização dos dados no combate aos incêndios da região pantaneira. Dos 54 focos registrados no dia 14 de julho, onde a situação era considerada grave, restam apenas 14, após 20 dias de muito trabalho. A chuva, ela, com certeza, ela facilitou o trabalho de rescaldo, de redução da possibilidade de recrudescimento do fogo. Mas nós estamos atentos e continuaremos atentos. A base Corumbá ela ainda está com a mesma atitude, a mesma colocação, os mesmos meios associados à base de Corumbá, atentos para que esses pontos não venham a recrudescer ou a voltar. O fogo queimou uma área correspondente a 12% da vegetação pantaneira, o que equivale a 1.291 hectares, sendo 704 no Pantanal sul-mato-grossense e 583 no Pantanal do Mato Grosso. Essa perspectiva de geada e de interrupção das chuvas causa muita preocupação em todo o estado, porque a gente já vem de um primeiro semestre extremamente seco, na qual a vegetação já está seca, e ela vai continuar secando após a passagem dessa frente fria. E nós temos vários setores que nos preocupam, por exemplo, o setor sucroalcooleiro, na região sul do estado, o setor de florestas plantadas e o Pantanal, que queimou muito, mas nós conseguimos proteger muito do Pantanal. Jaime Verruc, secretário de Estado, enfatizou que toda e qualquer queimada está proibida. Portanto, pediu que as pessoas ajudem no controle do fogo, denunciando infratores. Também falou sobre a continuação do alerta no combate aos focos de incêndio. É importante a gente fazer o alerta. Ficou muito claro hoje aqui que as chuvas já praticamente passaram, que na próxima semana a gente já inicia novamente um período de seca, e esse período de seca ele se prolonga provavelmente até o final de outubro. Portanto, nós reestabelecemos todo o sistema de alerta. O outro ponto fundamental colocado por todos, as equipes continuam ativas, o contra-almirante acabou de mencionar aí, toda a operação fica mantida, fica mantendo o combate também em Poconé, no Mato Grosso, que ainda estão fazendo um trabalho mais ativo. Está aí, tentativa de controlar, né, esse incêndio no estado do Mato Grosso do Sul. Agora está um pouco mais fácil por conta das chuvas e a umidade do ar também mais alta.
Mas agora eu mudo de assunto porque nesta quarta-feira, dia 26, às 11 horas da manhã, vamos falar de comércio varejista de carne bovina. É isso mesmo, no YouTube e no Instagram tem essa live a partir das 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Quem é a convidada, quem participa e fala sobre o assunto é a Andréia Mesquita, do Território da Carne. Veja. Estou passando aqui para te fazer um convite mais do que especial. Dia 26/8, quarta-feira, às 11 horas da manhã, eu me encontro com o jornalista Fabiano Reis, aqui no Canal do Boi, para a gente falar sobre o comércio varejista de carne bovina. Eu sou Andréia Mesquita, sou zootecnista, já atuo nesse mercado há alguns anos e sou fundadora e atual CEO do Território da Carne, que é uma startup que democratiza conhecimento para um consumo de carne cada vez mais consciente e eficiente. Já estou sabendo que teremos convidados especiais para enriquecer ainda mais essa discussão e você obviamente que não vai perder mais essa oportunidade de aprendizado aqui no Canal do Boi. Então na quarta-feira, 26/8, 11 horas da manhã, já ativa aí as suas notificações e a gente se encontra para um bate-papo muito legal. Um abraço, até lá! E a colheita do feijão preto irrigado está a todo vapor em Sorriso, no estado do Mato Grosso. É o que você vai conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. O bom preço pago pela saca de feijão preto no início do plantio despertou o interesse dos produtores de Mato Grosso a plantarem o feijão cultivado de terceira safra irrigado por pivô central. Na maioria dos casos, a semeadura ocorre em um sistema após as culturas da soja e do milho, soja e arroz ou soja e algodão. Em Sorriso, município localizado no médio norte de Mato Grosso, na Fazenda Esperança, o produtor Eloy Bedin está em plena colheita de uma área de 500 hectares irrigados. O ciclo dessa variedade de feijão preto é de 85 a 90 dias. Ou seja, foi plantado lá pelo início do mês de maio. A expectativa aqui é colher no mínimo 40 sacas. O dia que eu plantei, ele estava 50% a mais do que está hoje. Não está ruim o mercado também, hoje, mas é um mercado que, como não tem trava futura, diferente desse feijão preto aqui. Esse feijão preto aqui tem mercado futuro dele, o rajado, mungo e outras pulse aí, mas o carioca mesmo oscila demais e o mercado dele colheu, vamos ver se vende. Aí fica complicado. Então a gente tenta, que nem eu plantei um feijão num pivô, que eu consegui fazer um travamento, né, uma venda futura para travar custo e tal, e o restante tentar vender na lavoura, ou vai ter que empregar e guardar, tem que esperar o mercado reagir, é assim sempre. O mercado de pulse é complicado. Para o experiente agrônomo e consultor Edson Pina, que também planta feijão todos os anos, nesta safra não houve ataque severo de pragas, principalmente da mosca branca, que todos os anos acomete as lavouras no estado. Os principais problemas que a gente tem na cultura do feijão é a mosca branca. E esse ano a gente observou que ela não estava contaminada com o vírus do mosaico dourado. Então conseguimos controlar bem essa praga sem ter problemas de virose na lavoura. Consequentemente, isso propicia um menor custo de produção da lavoura, porque os custos desses produtos para controle dessa praga é muito caro. Não tivemos problema de virose, consequentemente vai ter um ganho de produção por parte dos produtores. Esse ano também aumentou-se um pouco as áreas irrigadas aí devido à grande demanda de pivôs na região aqui do Médio Norte. Então a gente observa que aumentou os irrigantes, os plantadores de feijão. Tem muita coisa que a gente tem que melhorar, questão de solos, fertilidade, parte física, parte química, parte biológica dos solos. É um novo aprendizado para quem está começando e para nós também que estamos aí no dia a dia enfrentando esses problemas e conduzindo as lavouras. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
O assunto aqui é café agora, vou trazer o mercado futuro do Arábica negociado na Bolsa de Nova York. Veja comigo como é que vêm as posições negociadas. Posição de setembro, $1, 20 centes mais 80 libra-peso. Dezembro, $1, 20 centes mais 70. Março, $1, 22 centes mais 55. Maio, $1, 23 centes mais 5 por libra-peso. Recupera um pouco das perdas da última semana. Vem forte o valor para a Arábica e com dólar aqui no Brasil a R$ 5,60, vindo numa boa situação para os negócios neste momento. Futuro do café robusto agora na Bolsa de Londres. Você acompanha comigo como é que vem as posições negociadas, também em alta. A alta na posição de mais curto prazo, setembro, vem um pouco mais distanciado, 1,42% de alta a $1.498 a tonelada. Novembro vem com 0,14%, $1.408. Janeiro, 1.418 e março, $1.434 por tonelada. São as posições com café robusto em Londres. E olha, os representantes do agronegócio lá do Rio Grande do Sul estão descontentes com alguns pontos da reforma tributária. É o que nós vamos ver agora na reportagem de João Veríssimo. A proposta de reforma tributária apresentada pelo governo do Rio Grande do Sul está sendo debatida e muitos pontos contestados pelo setor do agronegócio. A mobilização acontece porque os produtores entendem que a revisão do sistema tributário gaúcho é necessária. Porém, o projeto está sobrecarregando o setor. O presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, ressalta que o agronegócio está sendo chamado neste momento para o sacrifício. Tivemos uma importante reunião virtual, diga-se de passagem, como tudo nesses últimos tempos, a respeito da reforma tributária do governador Eduardo Leite. Tivemos esta reunião muito representativa, juntamente com toda a representatividade do agronegócio, onde capitaneamos juntamente com a nossa FETAG e diversas entidades representativas, eu diria que praticamente todas, a respeito deste debate com profundidade sobre os pontos que não agradam o agronegócio, porque no nosso entender vem aí um aumento de carga tributária. Na realidade, nós somos a favor, sim, de algum tipo de reforma tributária, que fique isto muito bem claro. Mas evidentemente que não aceitamos que o agronegócio seja o maior contribuinte desta reforma que está sendo colocada. Temos que fazer algo pelo Estado? Sim. Temos que reformar o nosso Estado? Sim. Afinal de contas, somos nós que vivemos aqui e, portanto, nós queremos ver um Estado com a diminuição de seu tamanho em cima da economia gaúcha para que realmente possa fluir e possa começar a ter crescimento positivo e aí sim, pelo crescimento, vai ter um aumento de contribuição em função, evidentemente, que desse próprio crescimento. Um ranking do Banco Mundial mostra que o Brasil ocupa o lugar de 184 dentre 190 países, ou seja, é um dos piores sistemas tributários do planeta. E no contexto nacional, o Rio Grande do Sul ocupa o último lugar, ou seja, tem o pior sistema tributário dentre todos os estados. A Farsul discorda de 2 pontos em especial. A tributação de insumos agrícolas, que terá a redução de 10% do benefício dado pelo governo, porque na proposta os insumos agropecuários são os únicos que perdem benefícios. Outro ponto de crítica está no aumento da alíquota do imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens e direitos. A proposta da federação é reduzir esta alíquota e quer ainda a possibilidade de que ela seja parcelada. A votação da reforma tributária gaúcha aguarda uma data para ser ou não aprovada pela Assembleia Legislativa. Essa reforma tributária tem incomodado os produtores do Rio Grande do Sul e o Canal do Boi está de olho nas pontuações dos representantes do setor.
Vou agora chamar aqui o meu colega, meu amigo Éder Campos, para a participação aqui no Agricultura BR com as informações do @play. Olá, Éder. Olá para você, Fabiano Reis, e aos amigos que acompanham a Agricultura BR. Bacana, né? É uma nova ferramenta que nós criamos para ampliar os nossos negócios, os nossos não, do pecuarista, né? Para ter mais oportunidade tanto de comprar como vender animais pela internet. Já temos um sistema consolidado, que é o Canal do Boi. Agora, nós desenvolvemos aqui no SBA essa nova ferramenta que integra televisão e internet. É a convergência das mídias, tudo em ambientes onde o produtor está sempre presente. Na televisão, na internet, no celular, no tablet, no computador. Ficou muito fácil agora, viu, Fabiano Reis? Bom, eu trago 2 lotes para que os amigos possam ver o que está nesse momento à venda no @play. Eu quero que você confira aí. Veja lá. Filho de Faraó, FVC, em Vaca Maia da Matinha. Rendimento impressiona pela sua carcaça moderna e avantajada. Musculatura, touro de biotipo moderno e que passa isso para sua produção. Top 0,1% para conformação frigorífica, ao desmame e ao sobreano. Suas filhas são eficientes na características RD, relação desmama, que mede o quão eficientes. São as filhas de determinado touro. As filhas do rendimento se sobressaem. Rendimento é top 4% para RD. Rendimento é sinônimo de alto desempenho e eficiência. Filho do 1070 Terra Brava, em Vaca Campeão MN. Sertanejo é um touro completo que alia desempenho para a produção de bezerros pesados e animais que irão desempenhar na fase de terminação, colocando rendimento e rápida deposição de gordura. AOL e EGS, além de produzir excelentes fêmeas para reposição. Legal, Fabiano Reis. Esses lotes que os amigos viram aí estão à disposição nesse momento pelo @play.com e outros produtos também estão à disposição. Lembrando ainda, Fabiano, que o @play é um sistema de transmissão de leilões e retransmissão de leilões. Caso o pecuarista queira fazer seus negócios, seus leilões ou seu leilão pela internet, entre em contato com o @play 67 2107 8727, tá bom? Também tem o nosso WhatsApp 67 991 50 1000. Abraço a todos, muito obrigado.